Começa agora Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Dileto ouvinte, hoje sexta-feira, 1º dia do mês de novembro, geralmente se celebra hoje o dia de Todos os Santos, mas aqui no Brasil nós transferimos para o próximo domingo esta solenidade de todos os santos e santas que passaram por este mundo, que viveram a graça antecipada da sua glorificação. Te convido a olhar para o Cristo, olhar para o Senhor chagado, morto por nós, olhar para a paixão de Cristo. Hoje é um dia especial para a nossa penitência, para o nosso sacrifício, para vivermos um pouco a mortificação de nós mesmos em favor do nosso crescimento espiritual. Não podemos dar àquela realidade da carnalidade que há em nós o alimento do mundo, porque a nossa carnalidade ela se alimenta das coisas do mundo. E se eu alimento a minha carnalidade com essas coisas do mundo, eu vou me afastando de Deus. O espírito carregado das coisas do mundo não ora, não busca a Deus, não gosta das coisas santas. Às vezes nós percebemos pessoas que estão tão carregadas das coisas do mundo que elas até tentam vir à igreja para a missa. Às vezes elas entram, mas logo elas saem da igreja. Quando nós estamos a presidir a Santa Missa, é comum o sacerdote ver diversas pessoas que logo no início da missa saem da igreja, porque o coração está empanturrado de pecados. A vida está transtornada pelo pecado e então a pessoa não é capaz de superar essas angústias e não consegue ficar perto de Deus. É impressionante essas realidades. Por isso, nós não podemos alimentar a nossa carnalidade com as coisas do mundo. Blaise Pascal diz que o ser humano tem dentro de si a besta e o anjo. Ele quis com isso nos alertar que a besta é a nossa carnalidade, é o nosso mundo inclinado ao pecado que está dentro de nós, ao passo que o anjo é o nosso espírito sedento de Deus, porque veio de Deus e inclina-se para as coisas de Deus. A sexta-feira deve nos colocar nesta atitude de superação da carnalidade, da miséria humana que nós temos dentro de nós. O que a nossa carnalidade quer? Quer as facilidades do mundo, quer os prazeres do mundo, as satisfações do mundo, a vaidade, a prepotência, a arrogância, os vícios, enfim, tudo aquilo que agrada ao mundo do pecado, a nossa carnalidade deseja, porque essa é uma realidade que nós ostentamos dentro de nós, que herdamos da primitiva humanidade, que é o pecado original. O batismo perdoou, limpou o nosso pecado original, mas não é suficiente para tirar a concupiscência, os desejos do pecado, os desejos da carne que estão aí dentro de nós. E eles se levantam como que num poderoso exército dentro de nós, nos dizendo: para que você ir à missa? Para que você orar? Por que você não vai beber? Por que você não vai dançar? Por que você não vai curtir? Por que você não vai experimentar as coisas do mundo? Estas solicitações, elas estão dentro de nós. Se nós não formos pessoas que vigiam, a gente cai. Às vezes até a pessoa muito religiosa, que reza muito, o inimigo não dá conta de pegar pela sua carnalidade, às vezes pega pela religião, tornando as pessoas às vezes amarga, muito radical. O fanatismo religioso é um contraponto ao pecado da carne no mundo da religiosidade.
levando a pessoa a pensar que só ela está salva, que os outros estão todos condenados. É o comportamento do fariseu, é uma carnalidade. Nós temos que ter cuidado, porque a nossa religiosidade, ela não é para que nós nos sirvamos para condenar os outros. É um mau sinal quando você vê uma pessoa religiosa que começa a condenar os outros. Ela pode estar sendo serva de uma carnalidade do outro lado, que o próprio demônio vai colocando dentro do coração da pessoa estas realidades de amargura, de rechaço aos outros. Quantas pessoas são movidas por esse espírito religioso que leva as pessoas a dividir a comunidade, a criar dificuldade nos conselhos da igreja. Enfim, nós temos estas realidades e não podemos negá-las. Elas precisam ser combatidas. Nós precisamos combater tudo aquilo que a carnalidade nos apresenta como caminho de satisfação, mas que nos leva à condenação. Vamos agora à palavra de Deus. A aclamação ao Evangelho da missa deste primeiro dia de novembro nos traz João 10, 27. Minhas ovelhas escutam minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Veja que esse versículo nos ajuda enormemente a entender que o cristão escuta a quem? A Cristo, não ao mundo. Nós precisamos estar atentos para não deixar os ouvidos da carne ficar exercitando a nossa vida para escutar a voz do mundo, para querer as coisas do mundo. O cristão não precisa das coisas do mundo. As coisas do mundo estragam a nossa vida, elas entristecem a nossa alma, elas ofuscam a nossa felicidade. As coisas do mundo tiram a nossa alegria, porque a alegria do mundo, prezado ouvinte, ela é curta, é rápida. Os prazeres mundanos são passageiros. Você tem o prazer hoje e amanhã você está na ressaca dele. E o diabo fala, volta a fazê-lo. Porque as coisas do mundo são assim, elas são apetitosas e agradáveis na hora. O demônio não tem poder de dar nada de bom para a gente. Tudo que o demônio nos oferece é mal. E às vezes vem com as aparências de beleza, de bondade, de prazer, mas ao término fica a ressaca, fica a angústia e o vazio. Por que esse tanto de gente suicidando? Por que tanta gente com depressão, com tristeza, com esquizofrenia, com tudo isso? É porque esse mundo nosso ilude as pessoas e as pessoas não sabem lidar com essas realidades e começam a pensar que a vida é uma perca. E começa a entender que a minha vida é um prejuízo, que eu não tenho sucesso, que eu não sou capaz, que eu não tenho como aceitar as minhas perdas e por aí vai. Quem tem Jesus não vai entrar nesta cilada da tristeza e nem da desolação e muito menos vai pensar em tirar sua vida. Não, isso não é nosso. Isso não pertence ao coração cristão. Você que se encontra na depressão, abatido, pensando em suicídio, é bom fazer uma reflexão. O que está te levando a isso? Deus não é. Os sacramentos também não. Mas são fraquezas da sua alma, é a sua carnalidade, o seu orgulho, que não aceita olhar a vida de frente, que não aceita as perdas que você já teve na sua vida, aos insucessos. Levante a sua cabeça, abrace Jesus na cruz e siga com Ele, porque o caminho do cristão não é um caminho de brincadeira, é um caminho de superação, de angústias, mas sempre vendo que a luz de Deus é maior do que todas as trevas que este mundo nos oferece. Vamos orar e deixar Cristo nos libertar de todas as correias que nos prendem. Pai de amor, Deus de bondade, preserve a nossa vida do mal.
Livra-nos da tentação do inimigo, livra-nos da carnalidade. Limpa, Senhor, a nossa mente de toda a tentação do mundo. Dai-nos, Senhor, a graça de viver a alegria da fé. Unja, Senhor, o nosso coração com o espírito da verdade. Dai-nos a alegria de caminhar com Teu Filho Jesus. Cura, Senhor, nesta manhã e sempre os que estão tristes, deprimidos, pensando em morte, desanimados, que já não conseguem mais lutar. Que a Tua luz entre no coração que está triste, para que ele levante o ânimo e vá adiante com a Tua graça e com Teu amor. Amém. Deus te abençoe e te guarde hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja. Você ouviu Oração da Manhã, com Dom Adair José Guimarães.